Louvo a Deus por esta iniciativa, que não é de agora, já tem algum tempo, e por este movimento, esta campanha, este grupo que se formou com esse propósito de estar louvando o nome do Senhor, de estar buscando a presença do Senhor, de estar orando uns pelos outros, orando pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, também ministrando a palavra do Senhor, essa palavra que é poderosa, que é verdadeira, essa palavra que é alimento para as nossas vidas. É por ela que estamos sendo sustentados a cada dia, porque a palavra do nosso Deus é uma palavra de poder. Queria compartilhar com os amados irmãos e as amadas irmãs um texto muito conhecido da palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, que é um texto por demais conhecido dos irmãos, mas, como eu costumo dizer, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela se renova, a palavra do Senhor é um poço que não tem fim, não tem fundo, é uma palavra que sempre nos traz algo novo, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas, e Ele sempre nos traz algo novo através da sua palavra. Como Ele é aquele que sonda e conhece os nossos corações, Ele sabe quais são as nossas necessidades e nos dá a palavra na medida certa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Amém. Todos e todas estão ouvindo muito bem, correto? Ótimo. Conta aqui o texto, 1 Samuel. E se nós tivéssemos que dar um tema para esta meditação, para esta palavra, seria Ana, da tristeza ao cântico de alegria, de um momento difícil, de um momento de lágrima, até o momento da alegria. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E o nosso Deus, ele é um Deus dessa maneira, que age assim. Ele nos pega, nos toma em seus braços naquele momento difícil, naquele momento de adversidade, naquele momento de lágrima, naquele momento de tristeza, e vai conduzindo a nossa história, vai conduzindo o nosso percurso, o nosso caminhar, até chegarmos no lugar da alegria, no lugar do cântico, porque Ele é o nosso Deus. Ana tinha um problema indissolúvel, um problema difícil demais, um problema que trazia tristeza, um problema que trazia amargura. Ela, na sua vida, tinha essa impossibilidade que estava sobre a vida de Ana, trazia vergonha para Ana, porque o sonho de toda mulher é gerar filhos. Uma das, vamos dizer assim, das funções nobres que o Senhor concedeu às mulheres foi de gerar filhos. Uma coisa maravilhosa, tremenda, uma vida gerando outra vida. Naqueles dias de Ana, as famílias, como há algum tempo atrás, principalmente aqui na nossa região Nordeste, eram famílias numerosas. O nosso bisavô
as famílias naquela época dos nossos bisavôs, eles eram famílias numerosas, tinham muitos filhos, 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos, até mais. E era um costume na época, era um padrão naquela época, no contexto da sociedade daqueles dias, ter muitos filhos, principalmente se esses filhos fossem filhos do sexo masculino. E Ana, infelizmente, o texto diz que ela não podia ter filhos. Aquilo era uma vergonha para Ana, aquilo era de uma tristeza, aquilo trazia uma amargura muito grande para Ana, ela vendo as outras mulheres, amigas suas, conhecidas suas, da sua própria família, casando, gerando filhos, e ela sem poder gerar filhos. Aquilo trazia uma tristeza muito grande ao coração de Ana, uma tristeza muito grande para a vida de Ana. E eu não sei se, em meio a esses e essas que estão participando, talvez, quem sabe, não tem alguém aí que há algum tempo vem trazendo uma tristeza no coração. Uma tristeza por algum motivo, uma tristeza por alguma situação, uma tristeza por algum episódio lá do passado e que até hoje não conseguiu superar essa tristeza, e essa tristeza tem gerado amargura no coração. Talvez alguém, nesse momento, esteja passando por uma situação semelhante a esta de Ana. E nós vamos perceber, no versículo 10 desse mesmo capítulo, que depois que Ana teve uma atitude, depois que Ana tomou uma decisão na sua vida, a sua vida começou a ser mudada, a sua vida começou a ser transformada. Porque muitas vezes na nossa vida o que nós precisamos é de atitude. Muitas vezes em nossa vida o que nós precisamos é tomar decisões. Tomar decisões não é fácil. Tomar uma atitude não é fácil, mas uma decisão, uma atitude ao lado do Senhor Jesus nos leva a outras perspectivas, nos traz outras esperanças. Não é fácil tomar decisões, não é fácil ter atitudes, mas elas são necessárias na nossa vida. Enquanto Ana choramingava, enquanto Ana, quem sabe, sentia-se desprezada, enquanto Ana sentia essa tristeza profunda no seu coração, enquanto Ana talvez lamuriasse da vida, enquanto Ana sentia-se uma pessoa, uma mulher injustiçada, nada mudava na sua vida. Ela ia acumulando amargura sobre amargura. Mas nós vamos perceber que no versículo 10 desse capítulo 1, uma coisa interessante. O texto vai dizer assim: levantou-se Ana. Uma atitude, uma postura. Às vezes é isso que nós precisamos: atitude e postura. Levantou-se Ana, e Ana não levantou-se porque tudo tinha se resolvido, Ana não levantou-se porque agora ela já não tinha mais problema, Ana não se levantou porque agora ela tinha alegria na sua vida, de forma alguma. O texto vai dizer que levantou-se Ana com amargura de alma, do jeito que ela estava, com o seu coração amargurado, com a vergonha que estava sobre a sua vida, a vergonha que ela sentia perante a sociedade por não poder gerar filhos ao seu esposo, mas o texto diz: levantou-se Ana. Uma atitude. Às vezes o que nós precisamos na nossa vida é tomar atitude. Ficar reclamando, ficar lamuriando-se, ficar sentindo-se injustiçado, ficar sentindo-se uma pessoa desprezada, a pior das criaturas,
nada disso vai resolver. Andar pelos cantos, choramingar, nada disso resolve nada em nossas vidas. O que resolve em nossas vidas é quando nós tomamos uma atitude, quando nós tomamos uma decisão. Ana levantou-se do jeito que ela estava, com a amargura de alma, com a vergonha que ela sentia, com toda a tristeza que é o seu coração, mas o texto diz que ela levantou-se e orou ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Orou ao Senhor, buscou aquele que pode e podia resolver a sua situação. O Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Tem uma coisa interessante que nós não podemos esquecer, é que o Senhor, ele é dono de tudo. Eu costumo dizer que tudo está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo está nas mãos do Senhor. Como tudo está nas mãos do Senhor, como tudo é do Senhor, como tudo pertence ao Senhor, como ele é dono de todas as coisas, nós podemos clamar a ele. Por quê? Porque aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, ele tem. Porque ele é dono de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E dele são todas as coisas. Então, se dele são todas as coisas, aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que você necessita, aquilo que eu necessito, ele pode dar. Porque ele é dono de todas as coisas. E Ana buscou a pessoa certa. Ana buscou, teve a atitude correta. A atitude correta não é chorar, a atitude correta não é reclamar, a atitude correta não é se lamuriar, a atitude correta não é murmurar, a atitude correta não é achar-se injustiçado ou injustiçada. A atitude correta é levantar-se e orar ao Senhor, buscar aquele que tem poder para resolver toda e qualquer situação. E o texto diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Glória a Deus. Derramou-se aos pés do Senhor. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias, e diz que um dia o profeta Isaías chegou para ele com uma palavra dura da parte do Senhor. Isaías entra no palácio e chega para o rei e diz: ponha a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. Ou palavra difícil de receber, ou palavra dura, mas era uma palavra do Senhor. Mas o texto diz que Ezequias voltou-se para a parede e orou ao Senhor e chorou abundantemente, derramou-se na presença do Senhor, sem reservas. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos derramar na presença do Senhor sem reservas. Só se derramar. O texto diz que Ezequias orou e chorou abundantemente e disse: Senhor, lembra-te de que fui tão fiel ao Senhor por toda a minha vida. Não me mates agora. E a Bíblia vai dizer que há um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Quando nós choramos, quando nós nos derramamos, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, Ele ouve a nossa oração e atende, porque é um coração quebrantado, é um coração que está se rasgando, é um coração que está se derramando aos pés do Senhor, Ele não despreza. Ele não despreza. Ô lágrima poderosa é a lágrima do crente. Meu irmão, minha irmã, escute esta palavra de Deus ao teu coração. A tua lágrima é poderosa diante do Senhor. O texto diz que Ana chorou abundantemente. O texto vai dizer que Ezequias chorou abundantemente. E quando Isaías vai saindo do palácio do rei, Deus agora vai trazer uma nova palavra.
para Ezequias. Ele diz: Isaías, volta lá e diz a Ezequias que ele não morre agora. Eu te acrescento 15 anos. 15 anos. Entrou com a sentença de morte e depois voltou com a sentença de vida. Eu te acrescento 15 anos de vida. Por quê? Porque ele orou e chorou abundantemente aos pés do Senhor, no altar do Senhor. Quando Ana tomou uma atitude, quando Ana levantou-se, quando Ana orou ao Senhor, quando Ana chora abundantemente aos pés do Senhor, a vida de Ana começa a ser transformada. Lá no final do versículo 18, na parte B do versículo, a Bíblia vai dizer assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Que nos dá a entender que ela não estava se alimentando direito. Estava se alimentando, mas não tinha prazer. Ela comia o suficiente para sobreviver. Não tinha prazer na vida, não tinha alegria na vida, porque era uma tristeza a vida de Ana. Mas o texto vai dizer que depois que ela entra na presença do Senhor, que ela toma uma atitude, que ela toma uma decisão ao lado do Senhor, ela busca o Senhor, ora ao Senhor, chora abundantemente aos pés do Senhor, se derrama aos pés do Senhor, ela recebe um renovo da parte do Senhor, e o texto vai dizer que ela foi o seu caminho e comeu. E diz mais, e o seu semblante já não era triste. O semblante dela era de tristeza. O semblante dela era de uma pessoa derrotada. O semblante dela era de uma pessoa que não tinha esperança. Era o semblante de Ana. Mas quando ela entra na presença do Senhor, ora, se derrama, o texto diz que ela agora começa a ter prazer na vida, ela agora começa a sentir vontade de viver, ela agora começa a alimentar-se corretamente, e o semblante dela já não era triste. Escute o que Deus está falando ao teu coração. Ele vai mudar o teu semblante. Louvado seja Deus. Você vai ter prazer na vida. Deus está enviando para você prazer, alegria, vontade de viver. Porque Deus não quer apenas que você esteja vivo. Deus quer que você viva. Deus te deu uma vida para você viver. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é apenas para você estar vivo. É para você viver e viver com abundância. Ana apenas vivia porque estava viva. Porque tinha fôlego de vida, mas não tinha prazer na vida, não tinha alegria na vida, não tinha esperança na vida, não tinha vontade de viver. Mas depois que ela entra na presença do Senhor, que ela busca o Senhor, que ela ora ao Senhor, que ela chora, que ela se derrama nos pés do Senhor, a vida dela agora recebe uma energia, a vida dela agora recebe um ânimo novo, e o texto diz que ela comeu, o seu semblante já não era triste. Glória ao nome do Senhor. Jesus vai mudar semblantes nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai trazer um novo. O novo de Jesus vai chegar a muitas vidas nesta noite. O semblante vai mudar. As pessoas vão te encontrar amanhã e vão perceber que o seu semblante está diferente. Seu semblante está diferente, você está com um ar diferente, seu rosto está diferente, tem um brilho diferente, tem um ânimo diferente, tem um vigor diferente. Você não é aquela pessoa de ontem, você está diferente. É a alegria de Deus chegando na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Final do versículo 19, a Bíblia vai falar assim: lembrando-se dela o Senhor. Por quê? Porque Deus não te esqueceu. Deus não te esquece. Um só segundo. Deus não te perde de vista. Escute isso. Deus não perde você de vista.
Não é porque ele está abençoando, não é porque ele está estendendo a mão sobre as tuas vidas que você vai pensar ou imaginar que ele te esqueceu. Ele não te esqueceu. A Bíblia diz que os discípulos estavam já durante a madrugada, em meio ao mar da Galileia, em meio a uma tempestade, o barco fazendo água e as ondas eram violentas, mas o texto diz que Jesus estava no monte orando, e quando levantou-se aquela tempestade, o texto vai dizer lá no Evangelho de Marcos que Jesus viu. Pergunta: como ele viu? Como ele viu? Se o barco já estava a mais de 20 estádios de distância da beira do lago. Como ele viu se era madrugada? Como ele viu se era madrugada e era uma noite de tempestade? Como ele viu se ele estava no monte? Mas o texto diz claramente: e Jesus, os vendo em dificuldade, foi ao encontro dele. Sabe por quê? Porque Jesus nunca perde você de vista. Jesus nunca perde você de vista. Jesus está te vendo quando você dorme, quando levanta, quando vai ao trabalho, volta do trabalho, quando vai fazer suas tarefas, aonde você entra, por onde você vai, em toda e qualquer situação, Jesus está te vendo. Os olhos do Senhor não perdem você de vista. Ele sabe exatamente tudo aquilo que se passa com a sua vida. Ele estava no monte orando, os discípulos estavam no barco a mais de 20 estádios de distância, no meio daquela tempestade, durante aquela madrugada, tudo escuro, uma chuva terrível, as ondas violentas, mas o texto diz que do monte Jesus via os discípulos, porque Jesus nunca nos perde de vista. Ele sabe exatamente tudo aquilo que tem se passado na sua vida, tudo aquilo que você tem enfrentado, qual é a sua dificuldade, qual é a sua lágrima, tudo aquilo que acontece com a sua vida, o Senhor tem conhecimento. Louvado seja Deus. O texto fala, quando ele usa essa palavra, esse verbo, lembrando-se de Ana, isso é apenas uma linguagem para que a gente possa entender, porque ele nunca se esquece. A Bíblia diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, mas ainda que essa viesse a esquecer do seu filho, aí o texto vai dizer: o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Glória ao nome de Jesus. Porque ele não te esquece. Quando Ana chorava, quando Ana reclamava, quando Ana sentia-se injustiçada, quando Ana estava com o coração amargurado, quando Ana sentia a mulher mais desprezada, quando Ana estava envolvida em tanta vergonha por não poder gerar filhos, Deus não havia esquecido dela. Deus estava lembrando dela. Deus estava conduzindo a história de Ana e está conduzindo a sua história. Quando José é vendido como escravo, quando José vai para a casa de Potifar, quando José começa a prosperar, quando a mulher de Potifar arma uma para cima de José, quando José é preso injustamente, quando ele está na prisão, lavando banheiro de prisão, quando o copeiro e o padeiro têm o sonho, José interpreta, quando o copeiro vai até Faraó e esquece de José, em nenhum momento o Senhor havia esquecido de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, comprado como escravo, armado uma cilada pela mulher de Potifar contra José, ele está na masmorra, ele está preso, ele interpreta o sonho do copeiro, o copeiro é restituído ao palácio de Faraó, o copeiro esquece de Faraó, mas o Senhor não esqueceu de José. Glória ao nome de Jesus. Suporte mais um pouquinho. Aguente mais um pouquinho. O Senhor está
conduzindo a sua história, porque ele não te esquece. Às vezes nós temos a impressão, por causa da pressão, por causa da dificuldade, por causa do momento difícil, por causa da adversidade, por causa das tempestades, mas o Senhor está conduzindo a tua história. Nada fugiu ao controle do Senhor. A história de José estava toda programada, toda conduzida pelas mãos do Senhor. Parecia em alguns momentos que Deus havia perdido o controle. Como é que os sonhos vão se realizar se tudo está mostrando o contrário? Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Deus lembrou-se de Ana. Aí o texto vai dizer no início do versículo 20. E ela concebeu. E ela teve filhos. Quem? A estéril. Quem? A amargurada. Quem teve filho? A envergonhada. Quem teve filho? Aquela que chorava, aquela que reclamava, aquela que murmurava, aquela que vivia se lamuriando, aquela que se sentia a mais injustiçada de todas as mulheres. Ela agora, aquela que a medicina não deu jeito, que o tratamento não deu jeito, que o médico não deu jeito, que a clínica não deu jeito, que a ciência não deu jeito. Aí o texto vai dizer, e ela concebeu. Porque Deus não esquece de você. Escute você, minha querida irmã, meu querido irmão. Eu não sei o que você tem enfrentado, nem aquilo que tem passado na sua vida. Mas eu quero lhe dizer, pela autoridade da palavra do Senhor, o Senhor não esqueceu de você. Glória ao nome de Jesus. O Senhor não esqueceu de você. E você vai conceber. Talvez não seja um filho, mas seja isso que você há tempos está esperando. Você vai conceber. Louvado seja Deus. E para nós encerrarmos essa palavra, lá no versículo de número 5 do capítulo 2, para concluirmos, Ana da tristeza ao canto de alegria, capítulo 2, versículo 5, a palavra vai dizer assim, mas os que andavam famintos já não sofrem mais fome, porque o Senhor é aquele que alimenta. Porque o Senhor alimenta aquele que tem fome, o Senhor alimenta aquele que tem fome de justiça, o Senhor alimenta aquele que tem fome de alguma circunstância ou situação, ele é aquele que tem o alimento certo. Mas o que andava faminto já não tem fome, até a estéril tem 7 filhos. Ela só queria um. Era tudo que Ana queria, um filho. Mas a Bíblia diz, na carta aos Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 20, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que é que você tem pedido ao Senhor? O que é que você tem pedido ao Senhor? O que é que você tem colocado diante do Senhor? A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem uma versão que fala abundantemente mais. Porque Deus não dá a bênção de acordo com aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele dá abundantemente mais. Porque o nosso Deus é um Deus de fartura. Conforme o seu poder que opera em nós. Ana pediu um filho e o Senhor deu. E o Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor atendeu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. E Deus vai atender a sua oração. Mas não vai ser do jeito que você está pedindo. Não vai ser do jeito que você está pensando. Vai ser infinitamente mais. Quando Pedro volta daquela pescaria fracassada, que passou a noite toda jogando rede e não pegou nada, só pegou pedaço de pau, galho de árvore, as redes voltaram sujas, sem peixe nenhum. Jesus chega e disse, lança mais adiante. Mas não é hora, Jesus, mas não tem problema.
Mas não é o momento, mas não tem problema. Mas não é o local, mas não tem problema. Eu dou ordem aos peixes. Eu dou ordem e os peixes atendem a minha ordem. E Jesus deu a ordem e os peixes vieram naquela hora para o local que não era o local adequado para pescar. E quando Pedro lança a rede, aí o texto vai dizer que as redes estavam quase se rompendo. Porque ele faz infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ela pediu um filho, aí o texto vai dizer, até estéril, até aquela que não pode ter, eu darei 7 filhos. Oh, Deus maravilhoso! Como é bom servir a Deus! Como é bom esperar no Senhor! Como é bom aguardar no Senhor! Como é bom confiar no Senhor! Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus fiel! Como é bom saber que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa! Como é bom saber que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas! Bendito seja o nome do Senhor! O dia de cantar está chegando. A qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor dará a ordem e a bênção chegará. E o anjo descerá do céu com a bênção. E ele não vai trazer a conta-gotas. E ele não vai trazer na sua medida. Ele vai trazer infinitamente mais. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor, pois, nos abençoe em nome de Jesus.